A palavra excessivo é muito importante, porque medo e ansiedade não são doenças. Medo é a resposta do seu cérebro a um perigo iminente. Já a ansiedade é a antecipação de uma ameaça futura. Das 12 desordens, hoje eu vou falar de duas: a ansiedade generalizada e o pânico. Os estudos mais recentes sugerem que o Brasil é o país com maior número de pessoas com transtornos ansiosos no planeta. E como isso tudo acontece? Existem fatores predisponentes. Todo mundo tem características particulares, são características essenciais. Essa essência que forma a pessoa é a personalidade. A personalidade pode ter características ansiosas, portanto, a pessoa tem uma personalidade ansiosa. Isso não é doença, são apenas características. A personalidade ansiosa é predisposta a transtornos de ansiedade. Eu vou falar mais e melhor disso mais à frente no vídeo. O transtorno ansioso pode se apresentar de maneira única ou pode se misturar com outros transtornos. Por exemplo, a pessoa pode ter ansiedade generalizada ou ela pode ter ansiedade generalizada e pânico. Além disso, doenças orgânicas, doenças do corpo, podem se manifestar com transtornos ansiosos, assim como substâncias e algumas medicações. Todos que apresentam qualquer transtorno mental devem sempre fazer um check-up. O que mais me impressiona é a falta de conhecimento e o excesso de informações absolutamente inúteis. Esses transtornos são sérios, são graves. Isso não é como uma dor de cabeça que você toma uma medicação e passa. Eu tive transtorno de ansiedade generalizada, tive pânico, tive agorafobia e fobia social. Todos eles numa época bem diferente, uma época difícil, a internet era discada. Só que eu fiz o tratamento e deu muito certo. Então eu achava que as pessoas tinham certa facilidade de tratar ansiedade, pânico, até que um grande amigo meu foi parar numa emergência. Ele ficou com o rosto literalmente travado, ele não conseguia falar. No dia seguinte ele foi novamente parar na emergência já por outra razão. E no terceiro dia de novo. E alguns dias depois desse caso, uma colega minha que se separou e foi parar na emergência. E depois foi parar de novo, e de novo. Foi aí que eu pensei, com o meu conhecimento médico, e por eu já ter tido a doença, talvez eu possa ensinar as pessoas o que eu fiz, passo a passo. Então eu descobri outro problema, não bastava eu somente ensinar, tem que haver algumas coisas antes. Uma delas é o querer. Tem que querer muito, porque querer todo mundo quer. E eu não quero fazer nenhum tipo de julgamento, não quero que ninguém fique chateado com o que eu estou falando. Mas, por exemplo, no meu caso, eu cheguei num sofrimento tão grande, tão intenso, que eu já não suportava mais nada. A minha vida não andava mais, eu não conseguia fazer mais nada. Então, não era só uma vontade, é uma coisa que virou prioridade na minha vida, nada mais importava. Era o centro, era o foco, era resolver, era melhorar. Então eu me lembro como se fosse hoje que eu socava a minha mão. Teve um dia que eu cheguei a um ponto de socar a minha mão e repetir, tem que haver uma saída, eu tenho que conseguir melhorar. Se me disserem que a cura está no Japão, eu vou a nado. Eu não fazia medicina, não. Eu fazia vestibular. E no meio da prova lá, eu tinha ataques de pânico e eu largava a prova e saía correndo. Olha a minha audácia. Eu cheguei ao ponto de falar, se não tiver cura, eu vou descobrir. O outro ponto que antecede é entender a doença. Para melhorar isso, vamos imaginar um foguete. Um foguete, ele tem estruturas que seguram ele no chão. E o foguete, para ir para o espaço, precisa sair a estrutura e haver uma ignição, uma faísca. Então, retira-se a estrutura, ocorre uma ignição aqui embaixo e ele vai para o espaço. Imagina agora que o foguete representa uma pessoa com uma personalidade ansiosa. A personalidade ansiosa não é uma doença, é uma característica. Veja bem, ela tem estruturas também que suportam ela no chão. Isso aqui representa mais ou menos ela quando mais jovem. Então são estruturas familiares, amigos e etc. Ela tem bastante energia também e ocorrem faíscas, problemas na vida. Mas as estruturas não permitem que essa pessoa desenvolva o transtorno de ansiedade. Só que ao longo do tempo, essas estruturas aqui vão saindo
e a pessoa vai experimentando viver e enfrentar os problemas sozinha. E uma dessas faíscas pode gerar o transtorno. Então a pessoa com a personalidade ansiosa, por alguma razão, desenvolveu o transtorno. E aí ela vai ao médico. O médico passa medicações e a medicação traz ela novamente para o chão. Traz ela para o estado natural. A medicação cria uma nova estrutura, ela não cura. A medicação tem a função de trazer a pessoa para o estado mais normal possível. Então é uma estrutura frágil. Pode ser que algumas faíscas mais fortes, alguns problemas mais fortes, levem a pessoa novamente a ter ataques de pânico. Nesse momento, a pessoa aumenta a dose da medicação e passa a tomar um remédio todo dia. Só que o cérebro começa a tolerar a medicação e exigir doses cada vez mais altas para controlar essas faíscas aqui embaixo. Nesse momento, duas coisas mais ou menos podem acontecer. Ou a pessoa adapta a vida dela, começa a ter um comportamento que a gente chama de comportamento de esquiva. Ela começa a tirar da vida dela o que causa essa faísca aqui, os problemas que vão causar pânico, o ataque de pânico ou transtorno de ansiedade. Ou ela pode procurar mais ajuda, ou seja, agora ela vai para terapia. Então ela forma outra estrutura. A terapia, além de formar uma estrutura mais forte aqui para a personalidade ansiosa, quem está com um transtorno, ajuda a tratar as faíscas. A terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, atua exatamente em cima disso. Com essas estruturas montadas, a pessoa tende a melhorar. Os sintomas tendem a diminuir. Pode acontecer, inclusive, remissão dos sintomas. Eles podem desaparecer. Quando eu falei lá no início do vídeo sobre a vontade, é exatamente nesse ponto que ela se mostra importante. Porque muitas pessoas, quando melhoram, fazem o quê? Diminuem a intensidade do tratamento. E aí voltam a ter crises. Quando você melhora, é que você tem que ir com toda a força para melhorar mais ainda. Que você tem que aprender mais ainda, treinar mais ainda. E eu sei exatamente como é isso. Quando eu fui a primeira vez no consultório de uma psicóloga, que era especialista em terapia cognitivo-comportamental, na segunda sessão, ela falou, olha, a gente vai praticar uns exercícios respiratórios. E eu pensei dentro de mim, olha, eu tenho a sensação que vou morrer e você está me propondo de aprender a respirar. E eu acreditei e comecei a treinar sem parar aquilo, sem parar. Eu comecei a treinar muito, principalmente quando eu estava bem. Então eu treinava o dia inteiro. Eu não esperava ter crises para treinar tudo que a psicóloga me ensinava. Eu treinava o dia inteiro sem parar. Então, quando as crises se aproximavam, eu já sabia lidar bem com aquilo. E eu ia melhorando mais e mais. Eu sou médico, eu tenho dificuldade de acreditar nessas coisas que envolvem treinos mentais, que elas funcionam e elas são essenciais. E quanto mais você fizer, melhor você vai ficar. O jogador de basquete, o Oscar Schmidt, ele ganhou um prêmio que equivale a um dos maiores prêmios do esporte. Lá nos Estados Unidos se encontra esse vídeo no YouTube. E ele fala que as pessoas chamam ele de mão santa, que ele é muito talentoso. E ele não gosta, porque ele fala, não, eu não sou talentoso. Eu treinei sem parar todo dia, o dia inteiro. Tem que treinar intensamente. Por isso que eu falei daquela vontade muito grande. Porque você vai melhorar. Mas ainda não terminou. A coisa ainda não terminou. Me permitam contar uma história pessoal. Eu estava na faculdade e eu precisava ganhar uma bolsa para baixar o preço. A faculdade era muito cara. Estava sendo oferecida uma bolsa para quem participasse do coral da faculdade. Quando chegou a minha vez, eu escolhi uma música simples. A voz não saiu. Dias depois, eu fui obrigado a participar de uma peça teatral. E nos ensaios, era treino, treino, treino e mais treino. No próximo ensaio, eu achava que ia acontecer alguma coisa diferente, não acontecia nada diferente. Era mais treino. No dia da apresentação, tinha uma multidão, todo mundo achou que não ia muita gente e acabou que ficou lotado o teatro. E todos ficaram muito nervosos. Só que quando iniciou a música e entramos no palco, o que aconteceu? O meu cérebro imediatamente executou o que eu havia treinado. Então eu não senti absolutamente nada e executei tudo com perfeição. Treinar o cérebro, ele toma um caminho diferente, ele toma o caminho do treino. Tem outra história que também mudou a minha vida e diz respeito a um grande mestre. O nome dele é Ubirajara Peçanha. Ele é professor, um verdadeiro mestre. Eu fui participar do centro de pesquisa da minha universidade. Tinha que dar aula. Chegou o dia da minha aula. O professor Ubirajara, ele se sentava na primeira cadeira
e ele era muito sisudo, ele ia avaliar, ele ia supervisionar a aula. E ele não tinha nenhum problema em parar a aula e falar, isso está errado. Então eu ali, diante de outros alunos de medicina, não eram poucas pessoas, diante do meu supervisor, tremia absurdamente. Terminada a apresentação, o professor Birajara me chamou e eu imaginei que eu ia tomar um 0. Ele falou, olha, eu gostei da tua aula. Aí eu falei, professor, eu tremi muito a aula toda. Ele falou, eu percebi. Todo mundo percebeu, você tremeu demais, mas a aula foi muito boa e eu quero que você vire monitor. Você vai fazer a prova e vai virar monitor. Ele te forçava a ir mais, ele incentivava o seu talento e corrigia o seu erro. Na sua cara, eu percebi que se eu ficasse parado, eu ficava muito nervoso, eu tremia muito. E quando eu andava, eu me sentia mais confortável. Eu comecei a caminhar durante a aula. Outra coisa é que, para diminuir os tremores, eu botava a mão para trás. E eu percebi que se eu gesticulasse sobre o que eu estava falando, eu tremia menos. E eu sentia muita sede, eu precisava beber água. E eu não conseguia beber água em copo. Então eu levava uma garrafa muito pesada, que diminuía o tremor, e eu virava de costa e bebia água para não mostrar para os outros que eu estava tremendo. Depois de um tempo, eu percebi que não era porque eu andava, não era porque eu gesticulava, e não era porque eu estava segurando uma água pesada, mas era porque eu me concentrava. Quanto mais eu me envolvia no tema que eu estava falando, menos sensações eu tinha, até chegar ao ponto de não ter sensação nenhuma. Então eu comecei a usar isso em outras partes da minha vida. Eu comecei a testar, quanto mais eu me concentro em algo, menos coisas eu sinto. Então eu comecei a estudar mais essa história de como me concentrar melhor. Então, eu queria muito que esse vídeo chegasse no professor Birajara, porque eu nunca contei isso para ele. Ele não faz ideia do que ele... Mas eu gostaria muito que ele soubesse que ele não só me ajudou a me transformar num grande médico, mas que ele mudou a minha vida. E com certeza mudou a vida de muita gente. Então, professor, você é um verdadeiro mestre. Mestre não é a pessoa que tem mestrado, graduação. Mestres são pessoas como o senhor. Eu agradeço demais, o senhor mudou a minha vida e não faz nem ideia disso. Eu nunca contei isso para o senhor. Eu tinha um pouco de vergonha. Mas eu acho que o senhor sabe. E é justamente por isso que o senhor me pegou lá. Obrigado, mestre. Bem, vamos voltar aqui. Então, a pessoa com transtorno de pânico, ansiedade generalizada e etc., ela vai chegar em um nível de remissão de sintomas. Ela melhora com a medicação e com a terapia. Se nos momentos que ela estiver bem, ela intensificar o tratamento, principalmente a terapia, ela tende a melhorar mais. Existem casos que podem se tornar crônicos, mas a maioria das pessoas vai melhorar se intensificar essas duas estruturas. A pessoa ainda está tomando medicação e ainda está fazendo terapia, e agora? Vai fazer isso para o resto da vida? O ideal, o bom, é que a pessoa avance a outra fase. E essa fase tem 2 pontos principais. O primeiro ponto é a compreensão de si próprio. Como é que você se enxerga? É a compreensão da diferença entre ser e ter. A pessoa é ansiosa, ela tem uma personalidade ansiosa e ela tem um transtorno ansioso. Ela não é pânico, não dá nem para conjugar isso. Ela não é transtorno, ela tem um transtorno, ela é ansiosa. Essa percepção é fundamental porque você começa a ter mais clareza. Você começa a se entender melhor e entender a doença melhor. E então você avança, você aceita o que você é e agora começa a fazer outro tipo de exercício. Você não larga essas estruturas, a medicação e a terapia cognitivo-comportamental, mas agora você vai começar a fazer exercícios para melhorar a sua personalidade, para melhorar suas características chaves. Esse é um dos grandes pontos. O segundo ponto fundamental é o desenvolvimento pessoal. Desenvolvimento pessoal não é ficar milionário. Desenvolvimento pessoal não é ficar famoso. Desenvolvimento pessoal não é ficar feliz. Desenvolvimento pessoal é simples. É aprender a lidar consigo mesmo, com os problemas que você tem. Então, se desenvolver nessa segunda fase é fundamental para que as estruturas que antes você não podia deixar de maneira nenhuma comecem a ser reduzidas. Então,
chega um momento do seu desenvolvimento que a medicação começa a ser reduzida, quem sabe até retirada. A terapia cognitivo-comportamental pode continuar ou pode se transformar em outro tipo de terapia. Não adianta a pessoa que está ainda lá na fase de transtorno, com todos os sintomas, querer fazer uma autoanálise, querer fazer uma diferenciação entre C e T. Eu preciso voltar a um estado de normalidade, não abandonar as estruturas e avançar. E nessa fase onde houve redução da medicação, quem sabe até saiu a medicação, nessa fase onde a terapia agora está mais esparsa ou mudou, podem acontecer recaídas. Pode acontecer uma mega faísca aqui e te levar. E aí o que vai acontecer? Você vai recomeçar. É assim que se faz. E por isso eu falei no início do vídeo da questão da vontade. Qual é a sua prioridade? A minha era ficar livre da doença. Outra coisa é, mesmo que você ganhe a percepção entre ser e ter, e avance, se desenvolva, você não vai deixar de ser uma pessoa ansiosa. Isso é uma característica essencial da sua personalidade. Você vai aprender a trabalhar isso em você. E aí tem várias técnicas que atuam nisso, várias. Aí nesse momento funciona muito bem. O problema é quando você está aqui, voando, tendo toda hora, querer aplicar um monte de coisa. A partir de agora, você já sabe. Necessidade de check-up. Personalidade ansiosa. A importância da vontade e da prioridade. O tratamento é um processo. A diferença entre ser e ter. A necessidade de desenvolvimento pessoal. Olha, eu espero que com esse vídeo eu tenha realmente ajudado as pessoas. Eu tenha trazido alguma esperança, eu tenha acalentado o coração das pessoas. Esse é o meu objetivo real. Então eu espero de coração que isso tenha ajudado você a continuar, a entender melhor, a avançar e se livrar ou melhorar muito desse transtorno, dessa desordem. Eu estou pensando seriamente em formar um pequeno grupo, uma espécie de comunidade. E se você estiver interessado, manda um e-mail para mim, eu vou pôr o meu e-mail aqui. Eu não pretendo fazer grupo de Facebook, nem grupo de WhatsApp. Eu penso mais em fazer uma live, talvez privada, para que a gente possa conversar ali ao vivo e eu quero escutar vocês. Quem estiver interessado, me manda e-mail. Põe no e-mail o seu nome, a idade e o telefone, se isso não for incômodo. No título, coloca grupo e quando eu ver esse título, eu vou separar. Agora, eu não vou formar um grupo gigante, é um grupo pequeno e eu penso em fazer isso logo. Então, se você está interessado, me manda esse e-mail. Eu fico muito agradecido, eu sou muito grato a tudo que está acontecendo. Eu tenho 120 pessoas, 100 inscritas no canal, mas o canal começou há 2 semanas e eu não tenho palavras, assim, eu sou muito grato mesmo. No Instagram também um monte de gente começou a seguir lá o meu perfil e eu quero agradecer de coração, muito obrigado. E eu quero ajudar mais. Se você puder aqui, escreve nos comentários o que você está achando disso. Como é que eu faço para melhorar mais? Porque eu quero muito melhorar. Então me ajuda, escreve aqui nos comentários. O vídeo termina aqui. Muito obrigado, um grande abraço e a gente continua. Eu vou fazer mais vídeos.